neste momento, nós começamos a adentrar este universo em que o homem e a natureza e Deus são um só. A ponto de que o homem ele é comparado, dentro da Kabbalah, à árvore da vida. Ele é comparado a uma árvore, a raízes, ao tronco, galhos, folhas, frutos e flores. O primeiro mandamento que nós encontramos no Gênesis é o mandamento de multiplicar e frutificar, e que também faz referência à energia da própria natureza, a consciência que a natureza tem e que ela unicamente pensa dessa forma. A natureza já tem dentro dela essa semente de multiplicar e frutificar, que para o homem se torna também não só a representação de ter filhos, mas a expansão da consciência. A leitura da Torá, nós sabemos, e os sábios nos traduzem, que ela é feita e ela é interpretada de quatro formas. Essas quatro formas, elas ganham um símbolo chamado Pardes. Pardes significa pomar. E nós falamos muito em entrar neste pomar, o pomar das maçãs. O pomar das maçãs, que também é o pomar de amor do rei Salomão, mas o pomar das maçãs é o pomar dos quatro mundos, que a Kabbalah traduz tão bem. Nada nessa vida cresce sem um fertilizante. E exatamente nós, como árvores, precisamos da espiritualidade como nosso fertilizante, que vai nos adequar para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. A mesma coisa que acontece na natureza. O elemento mais impressionante é que um dos nomes de Deus, que é Elohim, tem a mesma numerologia da palavra Teva, que é o valor 86. E nós falamos que Elohim, Deus, que é um Deus mais do rigor, ou a dimensão de mais rigor, que na verdade rigor aqui é aquele que desenha a criação e sabe colocar cada coisa no seu lugar. Ele está na natureza e ele é a própria natureza. A natureza para nós é a expressão e a presença de Deus. O judaísmo, ou a Kabbalah, são altamente ecológicos. Nós temos uma relação direta, xamânica, eu diria, bênçãos ligadas diretamente com toda a natureza. Todas as nossas festas têm uma relação com a natureza. Todos os portais e conexões espirituais têm a ver com a natureza. Não é por acaso que no caminho da espiritualidade nós mexemos o tempo inteiro com os quatro elementos da natureza: o fogo, o ar, a água e a terra. A visão ecológica não é só uma visão para poder manter a vida, mas é uma visão de interdependência, de interconexão. Uma visão em que nós vamos aos poucos tendo a consciência maior de que nós somos a própria natureza e que temos que aprender a nos relacionar com a natureza, porque nós vamos estar trazendo a vida, a saúde para nós. E quando nós nos damos conta que nós nos tratamos de uma forma equilibrada, nós equilibramos a natureza. Conversando com a Helena falou algo que eu achei fascinante. Quando nós atingimos um nível de consciência, nós nos damos conta que podemos conversar o tempo inteiro com tudo, mas principalmente com nossas plantas, com nossos arbustos, nossas árvores, com as folhinhas, com toda a natureza. E aí a Helena me diz, as pessoas não se dão conta que as plantas são como um pet. E é verdade, as plantas são como um pet. Aprender a conversar com a natureza, porque a natureza, na verdade, dentro da Kabbalah, está sempre conversando com cada um de nós. Na nossa caminhada, o que nós precisamos é descobrir a jardinagem espiritual, o jardim da alma. Porque quando entramos realmente no mundo da espiritualidade e da alma, o que nós conhecemos de possibilidades, de colorido, de flores, frutas, raízes, são muitos jardins. Mas aquela pessoa que vive somente a vida só física, só corpórea, ela vive num mundo quase umbralino,
onde aquelas árvores, galhos e troncos acinzentados, nada como a gente começar a dar alma para as plantas, porque elas já têm. E elas tentam o tempo inteiro nos dar respostas. Nós poderíamos fazer aqui e conversar sobre constelação, quando hoje se conversa e se fala de constelação com animais, interespécies, e poucas pessoas fazem constelação. Helena, olha, te abriu um mercado. Constelação com as plantas. E nós que estudamos Kabbalah sabemos que as plantas são extremamente, oi Simone, extremamente sensíveis aos nossos humores, ao olho grande. Quem não sabe o quanto é importante ter plantas em casa como uma forma de proteção? Quem não sabe que espada de São Jorge nos protege? Quem não sabe de tantas outras plantas que estão ali na nossa casa para nos curar, para nos alimentar, para nos proteger de tantas outras energias que existem na nossa volta. Essa consciência de interconexão, de unidade que nós buscamos o tempo inteiro, de ligar todas as partes, de se dar conta que nós somos a própria natureza. Se eu me equilibro, a natureza se equilibra. Se a natureza se equilibra, eu me equilibro. E o que nós desconhecemos é que talvez a natureza tenha uma inteligência e uma força talvez muito maior do que a nossa. E ela nos responde a todos os nossos maus tratos que nós estamos produzindo constantemente. Não é por acaso que hoje o nosso encontro ele se faz online, como todos os encontros, por estarmos numa quarentena, num isolamento social. Foi exatamente a natureza, quanto exatamente eu estou falando? Foi a natureza que nos faz, na verdade, nos voltar para casa, para que ela possa se curar. E ela unicamente quer se curar para poder nos curar. Nesse momento, eu passo as palavras, a palavra, o microfone para a Helena. Helena, muito bem-vinda. Né? Nós estamos em Shavuot, Shavuot que é a festa das primícias, é uma das mitzvahs, um dos mandamentos é nós termos e conectarmos com frutas, termos a nossa casa cheia de flores, de verdes, de verduras, então verdes, mas há uma outra característica de Shavuot, que é quando Deus julga as árvores e determina o que essas árvores vão produzir durante o ano. Então, como é importante Shavuot, a gente pensa na natureza. Helena, bem-vinda. O microfone é teu. Obrigada. Boa noite. Estou vendo um monte de amigos, né? E estou muito contente de estar vendo várias pessoas conhecidas aqui. Eu tenho um assistente de gravação aqui, o meu filho Pedro, que está me ajudando. Olá, boa noite. Boa noite. Estava fazendo live hoje para 2.000 pessoas hoje da manhã, imagina isso. Eu quis botar câmera, quis botar um monte de coisa Aí, aqui, ó. Já fiquei nervosa, Na tela, ela ficou nervosa, tadinha. Daí eu deixei ela aqui. Minha primeira live. Com PowerPoint, mas estou gravando, depois eu te mando, tá, Diana? Um beijo a todos, uma ótima live. Então tá. Como é que eu compartilho essa tela? Deixa eu ver aqui. Assim vocês veem? Não. Acho que não, né? Eu te tornei agora anfitriã. Tá, então peraí. No primeiro, aqui o Zoom. Volta no Zoom. Tá. Share screen. Ah, tá. Tem que... Aqui tá no PowerPoint, acho melhor. Ah, não é o PowerPoint? Tá, então, acho melhor. Aqui. Esse aqui aqui, é. né? Tá, esse aqui. Que eu acho que é mais legal. Share. Tá, agora e primeiro? Tá. Primeiro. Este, aí. Vocês estão enxergando bem? Tudo ótimo, Helena. Gostaria que tu te O volume da minha voz está ok também? Perfeito. Maravilhoso. Então tá. Boa noite. Eu preparei uma live para vocês falando sobre como que a gente pode se conectar com a natureza e se beneficiar da energia dela. Vou começar contando para vocês um pouco sobre as plantas e como que a gente começa. Tem gente que tem medo de matar as plantas. Helena, posso te fazer um pedido? Eu gostaria que tu te apresentasse. Ah, sim. Bom, eu sou engenheira agrônoma, eu tenho mestrado na URGS, no NORI, que é um departamento de engenharia civil em conforto ambiental,
Então, no meu mestrado, eu estudei como que as plantas contribuem para melhorar o conforto térmico nas cidades, né, melhorar a temperatura, e também como que elas melhoram o nosso bem-estar mental, como que elas contribuem para relaxar, para nos recarregar as energias. E eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esse olhar que eu tenho para vocês, tá? E a minha ideia para vocês hoje é que vocês se inspirem a se conectar mais com a natureza, se inspirem a ter plantas perto de vocês, percam o medo, quem tem medo de matar plantas, né? Eu vou trazer um pouco desse olhar, como que a gente vai se conectando com a natureza, como que a gente faz para as plantas fazerem parte do nosso dia a dia. Então, eu faço um exercício todos os dias de manhã, eu passeio no meu jardim. E eu acho isso muito importante, porque é uma maneira assim, eu respiro fundo, eu percebo que plantas que estão com flores, que aroma que tem, né? Se é o jasmim, se é a laranjeira, se é as lavandas. Aproveito para colher o que está no ponto de colher. E vejo o dorso da folha, se tem bichinhos atacando. Então, isso é um exercício muito bom para a gente começar a despertar esse contato com as plantas e com a natureza. Uma maneira de treinar isso é a gente procurar assim, se conectar com os 5 sentidos com a natureza. Com o olfato, então a gente perceber o aroma das plantas. Por exemplo, o manjericão, quando a gente macera a folha, tem um odor bem característico. A lavanda, quando a gente cheira a flor, tem um aroma específico. Então, isso é uma maneira de contatar com o olfato. Depois, a audição, a gente também tem que aprender a escutar os sons da natureza. Que passarinhos que estão cantando? Tem silêncio ou não? Como é que está o farfalhar das folhas? O vento está passando? É um dia ventoso ou é um dia seco, sem vento? Não é? Tudo isso vai dando a gente vai saindo daquele ruído constante da cidade que não deixa a gente perceber nada, que a gente está sempre com ruído no cérebro, ruído na cabeça, que a gente não consegue nem pensar e nem respirar. Então, às vezes, a gente tem que parar e respirar profundamente e ver como é que está o mundo lá fora, dentro de nós, né? de fora de nós. Outra maneira é a visão. Então, a gente olha, observa tudo, observa os tons de verde que tem, que flores que estão nascendo, não é? Como é que as plantas estão saudáveis, não estão? As folhas estão eretas, elas não precisam de água, elas estão com as folhas murchas, precisam de água. Não é? O tato. O tato também é uma maneira bem interessante, porque a gente tem que tocar a folha, tem folhas mais ásperas, folhas mais suaves, folhas aveludadas. Também é uma maneira de a gente ir se conectando. E o sabor, sempre lembrando que tem muitas plantas venenosas. Então, a gente não pode sair aí provando tudo que a gente vê pela frente. A gente tem que primeiro conhecer a planta e depois ver se podemos ou não levar ela na boca. Tá? Eu mesmo, que lido com plantas há muito tempo, eu só boto na boca que eu tenho certeza, porque existem muitas plantas muito parecidas, não é? Então, às vezes, a gente se confunde. Primeiro, também a gente cheira para identificar antes de provar, não é? Então, a gente tem que ter um conhecimento da natureza em volta para ver o que a gente pode desfrutar dela. E também, assim, além desse exercício da observação, a gente tem que aprimorar esse contato. Então, a gente tem que molhar as plantas, observar se elas estão precisando de água ou não. A gente tem que observar o dorso dela, ver se tem algum inseto comendo. As folhas tipo, o meu jardim, as folhas estão inteiras, as folhas estão mordidas. Como é que é o tipo de folha de mordida? Comeu toda a folha ou só umas mordidinhas? Então, a gente vai pegando esse treino todos os dias e vai captando e percebendo melhor como é que as plantas se comportam. Se uma planta está doente, a folha dela está bem verde, o verde está meio desmaiado, não é? Se é o momento de eu colher alguma coisa, então eu já aproveito, dou uma colhida nos temperos, já penso, o que eu vou fazer de almoço? Vou temperar, já faço um chazinho. Das lavandas eu pego, colho as flores, já enfeito a minha casa, vejo o que tem de flor que eu possa colher. Então, esse exercício diário que a gente faz de ir se conectando e conversando, estabelecendo esse contato com a natureza, é muito legal e a gente vai aprendendo a lidar com ela e com os seus mistérios, as suas sutilezas. As plantas, elas têm uma relação com todos os elementos da natureza.
elas se relacionam com a luz solar, com o sol, de uma maneira muito importante. Através do sol e da energia solar é que elas usam a energia para ativar todos os processos metabólicos. A seiva é ativada através da planta com o calor do sol, não é? A água também, ela usa aquilo para ativar os processos de se nutrir através da água. A terra, ela tem uma forte ligação, todas as plantas, com a terra, porque é ali que ela tem o suporte, onde ela vai emitir as raízes, se agarrar e viver a vida toda, né? A planta não caminha, gente. Ali no solo é que ela vai se sustentar e vai se erguer para ter o pleno desenvolvimento. Ela se relaciona com o ar, não é? Com a temperatura do ar depende das plantas, depende dos ciclos dela de liberar água para o meio ambiente, como que ela está se relacionando com essa luz. A planta tem uma capacidade muito interessante de diminuir a temperatura do meio ambiente. A árvore é um dos melhores condicionadores térmicos que existe, a custo zero. Então, a gente observa muito, se a gente estiver numa rua que tem arborização, a gente vê como é agradável caminhar por esta rua, não é arborizada. Em contraponto de uma rua árida que não tem árvore, é horrível, não é? A gente não consegue nem caminhar de tanto calor. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um dado rápido, eu não sei se eu vou falar, se eu tenho algum slide sobre isso, mas pesquisas mostram que uma rua arborizada, de uma rua que não tem arborização, ela pode chegar de 15 a 20 graus de temperatura de diferença perto do tronco da árvore e se eu medir a temperatura do asfalto. Então, vocês vejam, a gente não se dá conta, mas estudos mostram essa grande amplitude térmica que a árvore pode proporcionar. Bom, as plantas também, elas se relacionam muito com a fauna. O que é a fauna? A fauna é todos os micro-organismos, as bactérias, os fungos, até os maiores, todos os passarinhos, as minhocas, lesmas, abelhas, borboletas, não é? Também em outras cidades, né? No meio da floresta, com macacos, com bichos maiores. E a árvore, as plantas e as árvores, elas têm uma relação bastante harmônica com todos esses, com toda essa fauna e também com a flora, não é? As árvores têm, elas, numa árvore habitam milhares de seres diferentes. A gente pode, numa árvore podem habitar orquídeas, podem habitar bromélias, e sempre em harmonia. Uma não vai estar matando a outra. A orquídea vai se beneficiar de estar num galho de uma árvore por causa que ela está aproveitando o sol mais perto da copa da árvore, vai receber aquele sol suave, filtrado, não é? E a árvore se beneficia porque ela vai atrair, através das flores da orquídea ou das bromélias, toda uma série de aves e insetos polinizadores que também vão ajudar esta árvore, não é mesmo? Então, existe toda uma relação muito rica entre todos esses elementos da natureza. A árvore também se relaciona com outras árvores, como eu vou explicar para vocês um pouquinho mais adiante. Ela é um ser muito social. As árvores se relacionam entre si, elas fazem uma grande comunidade. E as plantas também se relacionam com o ser humano, que infelizmente é o ser mais danoso para as árvores, não é? É o que menos eu acho que contribui para a vida das árvores, é o que mais destrói, não é? O ser humano, a primeira coisa que ele faz quando ele se apropria de um território para colonizar é destruir as árvores, faz parte de uma cultura de colonização, não é? Bom, o sol, então, como que a planta se relaciona com o sol? A energia solar, ela vai ativar todos os processos metabólicos de dentro da planta. A glicose que vai gerar oxigênio, a fotossíntese que vai gerar oxigênio e glicose, ela é ativada pelo sol. E a glicose vai ser utilizada para liberar os processos químicos, para liberar gás carbônico para a atmosfera e deixar o nosso ar mais puro. E a água? A planta é 90% água. Então, a água, ela compõe a seiva de dentro da planta. E o que acontece? A gente, quando molha a planta, a gente está solubilizando os nutrientes que tem no solo e ajudando a planta a puxar aqueles nutrientes para dentro dela e transformar aquilo em energia para a flor e para os frutos e para também desenvolver folhas.
Então, sem água, a planta não existe. Ela não tem como fazer toda essa circulação de processos metabólicos. Depois, a terra e o solo, que eu já tinha falado, né? Onde que ela vai estabelecer as raízes, onde ela vai se desenvolver. E eu tenho muita vida dentro do solo, muita microvida que atuam junto com as plantas em simbiose. E eu já vou explicar para vocês como que elas fazem essas conexões. Bom, o ar, né? Como eu falei, o ar é fundamental para que tenha o gás carbônico para a planta absorver e transformar, fazer fotossíntese e transformar em todos os processos metabólicos para liberar no oxigênio para a gente. Falei da flora, aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de uma bromélia que está num tronco e a gente vê quanta vida que nós temos. Nós temos líquens, que são esses cinzas, ó. Eu tenho musgos, que são os verdes. A bromélia, aqui eu tenho outros pequenas orquídeas nascendo. Então, vocês veem quanta vida que tem numa árvore, quanta vida uma árvore abriga, tá? Eu tenho plantas que são epífitas, que elas não fazem mal nenhum na árvore, que elas não vão sugar nada do tronco. E eu tenho parasitas que sim, podem sugar e até chegar a matar uma árvore, tá? São mais raras. E a fauna que eu falei aqui é uma coruja, que eu também tenho muitos insetos, aves, pequenos roedores que dependem das árvores e das plantas para viver, que são o habitat de inúmeras espécies, que fazem tocas, que moram nas árvores. E uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que é uma pesquisa nova, que eu achei muito interessante quando eu vi e que me despertou um novo olhar também sobre as plantas. Uma engenheira florestal do Canadá, Susan Sintag, eu não me lembro agora o sobrenome dela, ela fez uma pesquisa assim, botou elétrodos nas raízes das árvores numa floresta canadense. E aí, o que ela viu? Que as plantas, as raízes das árvores, elas... Assim, o que eu tenho para cima na árvore, que vocês estão vendo para cima da terra, ela vai ter o correspondente para baixo da terra em volume de raízes, tá? Para se sustentar. Então, eu tenho um sistema radicular de árvores muito rico para baixo da terra. Então, o que ela percebeu? Que as árvores, através das raízes do sistema radicular delas, elas formavam uma imensa sociedade por baixo da terra. Nas raízes habitam microrrizas, que são fungos, microfungos, que habitam todas as raízes que estão em simbiose com as árvores, elas não causam danos. Elas estão ali para absorver os nutrientes e dar para a árvore. E através desses microfungos, as árvores trocavam nutrientes e se comunicavam. O que ela fez? Ela botou elétrodos numa árvore, num lado, e deixou outras sem receber nutrientes, tá? Um grupo de árvores, ela marcou aquelas ali, ela não deu nada. No outro grupo de abestos, ela foi lá e deu nutrientes, deu carbono, né? Nutriu as árvores através do solo. E aí ela observou que depois de um tempo, as árvores que não tinham recebido nutrientes, as outras árvores tinham passado nutrientes para ela. Então, vocês vejam, as árvores ajudaram as outras, deram nutrientes, comida para as outras. Entendeu? Isso é muito interessante. Ela observou também uma coisa que eu achei muito legal, porque tem a teoria do Darwin, que os mais fortes é que sobrevivem. Então, ela viu que nas árvores não acontecia isso. Nas sociedades das árvores, a mais forte, o que ela fazia? Se tinha uma árvore que estava doente ou fraca, ela dava nutriente para aquela árvore mais antiga ou mais fraca que precisava de nutriente. Elas se ajudam, elas trocam informações. Por exemplo, elas avisavam uma outra que tinha algum patógeno atacando. Então, elas trocavam muitas informações entre elas. Isso é muito interessante, é uma descoberta bastante interessante, porque a gente imaginava que as árvores estavam paradas ali, nada acontecia. Não é? A gente nunca imaginou que elas fossem se comunicar entre elas e elas existissem dentro de uma sociedade toda né, de alguma certa forma organizada. Não é? Eu ia falar mais sobre essa pesquisa no fim, mas enfim. Depois vocês me perguntam, daí eu falo mais coisas, tá? O ser humano, então, ele também se relaciona
com as árvores, com a natureza, não é? Para a gente, as árvores trazem muitos benefícios. Elas purificam o nosso ar, elas melhoram muito a temperatura do ambiente que a gente vive, elas retêm a poeira do ar, não é? Da poluição, elas vão absorver isto, e elas vão humanizar ambientes. Elas vão nos dar fruto, elas nos dão alimento, elas dão madeira para a gente fazer as nossas casas, e a nossa contrapartida nas árvores é complicada, a gente não pode nem comentar, né? Porque o ser humano tem o ímpeto sempre de desmatar e de cortar. Não é mesmo? Complicado isso. Eu trouxe alguns exemplos de como o verde pode melhorar o ambiente. Eu trouxe um exemplo bem prático. Isso aqui é o jardim da garagem da minha casa, que estava deste jeito, tá? Estava largado, abandonado, meu mamoeiro estava morrendo. E eu disse, não, chega, vou dar um jeito nisso. Então, eu chamei uma arquiteta, a Vivian Levy, que a gente trabalha juntas, e ela disse, Helena, vamos começar botando uma cor nisto. Então, peguei e botamos um pink, um rosa bem choque, vocês vejam que já mudou tudo. A minha planta que estava morrendo, passou 2 meses, como eu adubei, ela já começou a dar flor e deu uns cachos maravilhosos. Os bichos, quando eu arrumei, eles saíram. E nesse jardim, assim, o interessante é que eu procurei não gastar nada. Uma vizinha minha me doou mudas dessas aqui. Eu tinha mudas num outro lugar do meu jardim, eu passei para cá. Então, eu fiz um jardim, custo praticamente zero. Foi a tinta e a pintura. Ó, e aqui eu mostro aqui, ó, eu botei uma orquídea no tronco desse mamoeiro. Tá vendo? E aqui, olha as flores, olha como já mudou o ambiente. E foi uma mudança bem simples que eu fiz. Olha essa flor, uma helicônia. Então, mudou todo o astral, toda a energia da casa com uma simples mudança. Então, o verde, ele tem um poder de transformar o ambiente incrível. E assim, o verde também é um recurso barato, relativamente. Então, é muito importante que a gente use mão deste recurso. A Adriana daí me falou, Helena, fala também como que as pessoas podem cultivar plantas dentro de casa, como que plantas que a gente pode ter perto da gente. Então, eu reuni algumas plantas assim fáceis de cultivar. Assim, ó, a gente pode plantar em casa muitas coisas. Eu posso plantar vários temperos, eu posso plantar saladas, flores, várias coisas eu posso plantar no meu jardim. Então, aqui vocês vejam, ó, eu colhendo. Eu comprei uma melissa, plantei, e aqui a gente está colhendo ela para fazer chá, tá? Quando eu colho uma planta, eu não estou estragando ela, eu estou estimulando ela a brotar mais. É quase como que a gente cortasse cabelo e unha. No momento que eu podo, eu estimulo todo um crescimento dela, eu estimulo brotações e enzimas, ajuda ela a brotar mais e a encher mais. Então, é legal fazer isso periodicamente em algumas plantas, não todas as plantas que vão aceitar poda, tá? Aqui eu coloquei um vasinho de como que a gente retira uma muda do vaso, não é? A gente aperta bem o vaso e vira e protege a planta com a mão e emborca para plantar para a muda sair inteira. Ai, sem querer eu toquei aqui, mas enfim. Aqui é um material bem interessante que a gente usa para fazer a camada de drenagem dos vasos, que é a sinazita. Isso é uma coisa bastante importante quando a gente vai plantar. As plantas precisam que a água que a gente bote por cima, elas possam escoar embaixo. As pessoas às vezes plantam em um vaso sem furo, aí não tem condições. Por que acontece? A gente vai molhando e aquela água vai ficando parada ali embaixo e as raízes vão apodrecendo. Então, é fundamental que eu tenha uma camada de drenagem nos vasos que eu plante, que a água saia. Então, esse material que eu estou mostrando, essa bolinha de argila, ela é um material que se compra em supermercado, em floricultura, e ela vai ajudar a fazer essa camada de drenagem para a água escorrer, tá? Aqui uma planta também, eu gosto muito de brincar plantando. Então, eu comprei uma melancia e disse, eu vou plantar essa melancia, ver o que acontece. E deu certo. Ela nasceu, ó, começou a brotar. Agora eu não tive tempo de fotografar, mas ela já está grande e agora eu já vou plantar ela num lugar maior. E eu acho, e a melancia demora 3 meses e pouco para dar o fruto. Então eu vou esperar, né? Ela é uma planta pendente, ela é grande,
mas dá para fazer em vaso. Eu já andei procurando no Google e eu vou testar isso. Aqui é outra coisa que eu acho assim, legal é brincar com as plantas, tá? Então vocês não precisam ter um compromisso de, eu plantei e morreu. É treino, a gente vai aprendendo a conviver e a como cuidar delas, tá? Então aqui eu peguei sementes de rúcula e botei numa floreira e plantei. E aqui elas já estão, já posso começar a colher, ó, elas já estão bem verdinhas. Eu plantei bem denso para colher e fazer saladas. Ó, aqui são microgreens, que aquela rúcula que eu plantei mais espaçada, se eu plantar ela com espaçamento bem junto, eu vou ter os microverdes. Os microverdes é uma tendência bem atual de plantar dentro de casa a própria salada. Não sei se vocês sabem que os microgreens ou microverdes, como a planta ela tem, a gente colhe eles entre 10 a 20 dias de vida, elas estão no auge do nutriente. Elas têm 40% mais de nutrientes do que uma planta adulta. Se eu pegar a rúcula adulta, ela não vai ter tantos nutrientes como essa jovem, com 10 a 20 dias de vida. E aqui eu botei que se usa muito em pratos gourmet, em gastronomia, se usa muito esses microgreens para decorar pratos, decorar saladas. Ali eu botei um exemplo. Não é uma estudante de gastronomia, fez o concurso que eu dei e ela mandou para mim a foto. Tá? Então, eu posso cultivar o microgreen em pequenos espaços, basta que pegue sol. Posso ter uma sacada, posso botar no balcão da área de serviço, se eu não tenho luz em outro lugar da casa, mas é uma maneira de eu cultivar o meu próprio alimento puro, sem veneno nenhum. Tá? Aqui também tem outras opções bem legais de cultivo, que também é uma tendência bem atual, que são as flores comestíveis, que também vocês já devem ter escutado falar. Tá? Então, uma flor comestível que está se usando muito, que também se usa em alta gastronomia, para decorar pratos, a cravina, tá? Elas têm um sabor peculiar, são várias espécies que são comestíveis, vocês têm que se informar para não comer coisas venenosas. O interessante também é que não tenham sofrido pulverização de nenhum produto químico, nenhum defensivo, tá? Então, o bom é que a gente plante, a gente cultive. Existem produtores já orgânicos que não pulverizaram, que daí a gente já pode comprar e usar na salada, não é decorar pratos. Eu vi uma Instagrammer que ela usa para fazer tapioca e decora a tapioca com flores. E aqui é um maciço de lavanda, que também eu posso ter tranquilamente em vaso, em floreira. A lavanda é uma planta muito rústica e que também se usa para fazer biscoitinhos e várias coisas com lavanda e também para decorar a casa, né? Os sachês perfumados. Tá? A lavanda também é uma planta bem fácil de cultivar. Bom, eu não sei se eu acho que eu falo muito rápido. Eu falei muito rápido as coisas que eu tinha para falar, mas agora eu quero que vocês me perguntem, tá? Me perguntem coisas e aí eu vou procurando para responder para vocês. Tudo bom, Helena? Vou começar a fazer perguntas. Eu quero em primeiro lugar, fazer 2 comentários importantes. Dentro da Kabbalah se fala algo que é essa interconexão que nós temos que aprender com a natureza, porque o que nós mais vamos aprender dela é que juntos nós temos que pensar sempre no sustento do conjunto. Quer dizer, nós vivemos todos juntos, mas a gente sempre está preocupado mais consigo e busca a prosperidade de si próprio, né? E a Kabbalah fala isso. Os sábios dizem que a natureza ela está aí para nos ensinar a exatamente aquilo que foi descoberto, que tu falou das árvores. Elas estão interconectadas e que elas se ajudam. E que essa tem que ser a nossa forma de pensar sobre a nossa vida. Um outro comentário, na Torá, um dos mandamentos é que quando você invadir uma terra, uma cidade, você não pode destruir as árvores. É um mandamento. Tu pode invadir, mas tu não pode destruir as árvores. Então, esse pensamento ecológico, esse pensamento de preservar a natureza, já vem desde lá de trás, desde a Torá, como uma forma de preservar, né, todo lugar que tu vai ir, porque, em primeiro lugar, aquilo também te traz, não é só o conforto térmico, mas o alimento também. E a minha pergunta, antes de passar já para o pessoal,
Tu tem algum conhecimento se qual a qualidade nutricional das microgreens? O microgreen, sim, eles têm de 10, eles têm 40% a mais de nutriente do que as plantas adultas, sabe? Quando ela completa o ciclo. Olha, interessante. É, bem interessante. Por exemplo, uma alface, a alface que a gente vai comprar no supermercado, ela deve ter uns 40, 50 dias de vida. Ela já fez toda a curva de crescimento dela e ela já está decaindo, sabe? Se eu deixar mais um pouco ela sem colher, ela vai começar a dar flor, ela vai começar num ciclo de reprodução. Não é? Então, eu colho ela antes de entrar nesse ciclo. Então, uma alface do super tem uns 40 dias, digamos. O microgreen eu vou colher ele quando ele tem entre 12 a 20 dias. Então, vocês imaginam, ele está no auge da curva do nutriente. Entendeu? Quando a planta está no super, ela já está na fase assim, já decaindo. Então, todas as plantas que eu comprar e usar elas como, plantar semente, usar como microgreen, eu vou ter mais nutrientes. Hoje em dia tem no Zafari já para vender os Zafaris maiores, as sementes de microgreen. Então, tem microgreen de beterraba, de repolho roxo, microgreen de manjericão, de coentro, rúcula, couve. E são muito bonitos, porque o de beterraba ele é roxo, o de repolho roxo também ele tem todo o caule roxo. Então, eles são muito decorativos e bons de comer, né? Eu gosto assim, que nem eu digo, assim, de brincar com as plantas. Eu peguei esses dias e misturei sementes de repolho roxo, de rúcula, manjericão e plantei numa floreira e aí eu tô colhendo ela misturada, a salada pronta. E o muito importante, quando a gente trabalha com microgreens, é usar sementes orgânicas, sem defensivos, né? Porque a gente vai botar a mão. Então, a Isla já tem toda uma linha de sementes sem defensivos, que é uma tendência hoje, porque antigamente a gente não encontrava sementes orgânicas, só com muitos fungicidas, e aí não dá nem para pegar na mão. Então, são todas coisas que a gente vai aprendendo, né? Que a gente. Se vocês verem uma semente que ela é rosa-choque, sabe? É porque ela tem um fungicida, que os fungicidas são rosa-choque. E tem outras marcas já trabalhando com sementes sem defensivos. Ótimo. Então, são coisas que a gente tem que pedir quando vai comprar, que não tenha veneno. A Iris Coldibelli pergunta: qual é o papel das pragas na natureza? As pragas estão aí, né? Assim, ó, se eu não fosse, às vezes é uma pergunta interessante. As pragas, assim, ó, as pragas depende. Por exemplo, uma lagarta, ela é praga quando ela ataca a minha rúcula, a minha plantação, porque na verdade ela vai se transformar numa borboleta. Então ela está ali e ela é a fase inicial de um ciclo de um inseto, não é? E quando ela é borboleta, ela vai me ajudar, ela vai polinizar minhas flores e as minhas plantas, eu vou precisar dela, não é? Porque tem muitas plantas que, se não forem polinizadas, elas não vão dar nem fruto. Então, a gente tem que ter muito cuidado como usar os venenos, para não matar tudo. Não é, por exemplo, assim, ó, a lagarta, por exemplo, sabe? A lagarta que todo mundo, tem nojo, tem umas que se queimam, que então a gente tem que ter cuidado. Mas essas que atacam a couve, a rúcula, elas não, em geral, não queimam. Então, uma maneira que a gente pode fazer é não botar veneno e olhar e esmagar elas, botar uma luva e fazer por catação, que a gente chama. Só esmagar e observar. Por isso que eu digo, a gente tem que observar o jardim todos os dias. Então, diariamente eu vou ali e vejo se as lagartas estão atacando minhas plantas, eu já esmago, já tiro. Eu não deixo a praga tomar conta, eu não deixo a população da minha praga ser uma coisa incontrolável. Se eu observo todos os dias, eu pego a coisa no início. Por exemplo, formiga. Formiga também é bem chato no jardim, porque elas estão sempre, né, adoram brotos jovens, tenros e comem. Então, também é uma coisa que a gente tem que estar de olho. Aí a gente também tem que se ligar no ciclo de cada inseto. Por exemplo, a formiga, ela começa a trabalhar no final do dia. Então, começa a anoitecer, a formiga, a gente começa a ver que as formigas roubam ração. Eu sei que as formigas estão começando a trabalhar, que elas começam a roubar a ração do meu gato, né? Quem tem animal sabe que elas adoram ração. Então, o que eu faço? Então, daí eu pego e boto uma isca venenosa, mas num potinho só para as formigas. Eu não saio espalhando para contaminar todo o meu jardim. Se eu vejo que elas estão atacando uma planta especificamente,
Esses dias, por exemplo, eu plantei salsinha e outras coisas, e as formigas estavam ali, e eu disse, bah, elas vão atacar. O que eu fiz? Eu peguei bombril e botei em volta da minha muda, porque daí aquela muda estava preservada e ela não consegue caminhar em cima do bombril, então ela não chega na planta. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, sabe? Se eu não vou botar veneno em tudo, se só elas estão atacando uma planta ou duas, as outras elas não estão dando bola, não é? Então, assim, atacar pragas e combater as doenças é uma conversa com a natureza, não é? Eu também não quero eliminar todas as formigas do mundo, não quero acabar com todas as lagartas, eu só quero que elas deixem a minha plantinha crescer, né? Outra coisa que eu faço também, por exemplo, também fiz uma floreira com rúcula, aí eu peguei, botei numa bacia com água e botei ali dentro com uma lâmina d'água, que aí as formigas também não vão entrar ali, porque elas não vão entrar na água. Tá? Então são truques que aí eu não fico botando veneno, tanto veneno, né? Porque eu não tenho tantas plantas assim para que elas ataquem. Então eu acho que é isso. As pragas também têm o seu direito de viver na natureza, não é? Também. Então aí elas fazem parte todo de um ciclo. São, né? Umas são predadoras de outras, então a gente também tem que deixar a natureza trabalhar, né? A Suzana pergunta se pode-se ter no quarto plantas, no quarto de dormir. Mas antes disso eu quero comentar que a Ana comentou que ela não tem mão para plantar. E a Fábia, ela fala, não é ser mais forte nem mais inteligente, né, para sobreviver. Na verdade, tem que ter a capacidade de adaptação. Então, a pergunta que foi é, podemos ter plantas no quarto de dormir? Olha, eu particularmente não gosto e a gente sempre ouvia, não sei se vocês lembram quando a gente estudava, quem é mais velho, biologia, que daí elas liberavam gás carbônico e não era legal no quarto. Hoje já tem uma tendência e uma moda das pessoas terem plantas no quarto, né? De ter planta em tudo que é lugar da casa. E eu, pessoalmente, não curto de ter planta no meu quarto. Eu prefiro ter em outros lugares da casa, tá? Porque aí tem terra, e aí tem formiga na terra, né? Então, eu pessoalmente não gosto, mas é uma questão de que é uma tendência. Então, depende, né? Eu quero fazer Depende só do que a pessoa curte. um comentário, né? Na Kabbalah, o ideal é não ter plantas no quarto, nem animais no quarto, porque eles também, eu diria, entre aspas, eles roubariam muito da luz, muito da energia. E como existe o fato de que durante a noite, para os cabalistas, a nossa alma sai do corpo e ela tem que voltar para o Jardim do Éden para se nutrir e recuperar a sua energia e adquirir o conhecimento que ela precisa, todos esses elementos atrapalham. Ah. Eu não curto muito. Acho que tem tanto lugar para ter planta, né? Adriana. Oi. Alexandre aqui de Ponta Grossa, Paraná. Tudo bom? Tudo bom. Prazer em Tudo bom, Alexandre? Eu sou, para Helena, eu sou o careca. Meu colega de Ela foi faculdade. quase minha Ex-cunhado. cunhada. A gente se ama há 40 anos. Helena, Né? te adoro. Que bom ver você. Que Nós bom. somos agrônomos os dois, temos essa afinidade em comum. Eu estou no mundo rural e a Helena está no mundo urbano. Eu estou no agronegócio e ela está vivendo do amor pelos jardins. É maravilhoso isso. E eu queria aproveitar a pergunta de uma amiga que não tem, segundo ela, eu não tenho mão para as plantas, né? Eu também acho que eu talvez não tenha mão para as plantas, mas eu queria perguntar para a Helena, como agrônoma e como paisagista, jardineira, ambientalista, o que é mais importante, Helena? A técnica ou a emoção? A agronomia ou a paixão, o amor? Olha, eu vou dizer uma coisa, nesse negócio de não ter mão para planta, né? Eu vejo muita gente que não tem conhecimento técnico e as plantas vêm super bem, né? Tem o dedo verde. Eu acho que é a sensibilidade, porque a gente vê muita gente que tem técnica e a planta não vai.
não é? Eu acho que tem muito dessa... por isso que eu falei desde no início da palestra, como que a gente se conecta com as plantas, como que a gente observa. E esse negócio de não ter mão, eu não acredito nisso. Eu acho que é o treino. Eu acho que a gente tem que olhar, observar e analisar as plantas, porque as plantas vão nos dizendo o que elas precisam. É isso que eu digo, da água. A gente olha assim a planta com a folha meio caída, meio para baixo, assim, que ela não está ereta, é falta d'água. Ou quando ela está muito molhada, a gente vê que ela, sabe, a água tá, o vaso está empapado. Então, assim, é treino, é não ter medo de matar a planta e esse dia a dia de observar. Tem, assim, as plantas, as pessoas vezes assim, se lembra, me lembrei que eu tinha que molhar a planta. Não, tem que ter uma rotina, né? E aí a pessoa começa a ter esse contato. Eu acho que tem isso, assim, não existe não ter mão para a planta, existe esse dia a dia, é que nem cozinhar. Tem gente que eu não sei cozinhar, não tenho jeito. A pessoa tem que começar, né? Começa cozinhando, começa errando, fazendo no início não dá muito certo, a coisa não sai muito bem. Aí a gente vai atrás de receita, vai treinando e no fim a gente aprende a cozinhar. E planta é a mesma coisa, a gente vai mexendo e vai comprando e vê, bota no sol, bota mais na sombra, estuda. É muito importante estudar sobre a planta que a gente compra, né? Se a gente tem uma planta em casa, a gente vai lá ver como é que vai na internet, ver o que ela gosta, que tipo de solo, se ela é uma planta que gosta mais de sol, mais de sombra. Aí a gente vai estudando, porque são tantas plantas que existem no mundo que a gente tem que conhecer cada uma delas especificamente para ter dentro de casa e ver o que ela gosta, né? Tem plantas para os mais diversos tipos de ambiente. Eu acho que tem um erro que a gente faz, é ver uma planta que a gente se apaixona na floricultura ou no super e quer trazer para dentro de casa e às vezes a gente não tem um ambiente ideal para ela. Aí, claro, que ela não vai para frente e a gente se frustra e diz que não tem mão para cuidar da planta. Mas às vezes não, às vezes a gente compra uma flor linda no super e que para viver ela vai precisar de sol, por exemplo. E a gente põe ela na sombra. Então, não tem chance de ela dar certo. Então, eu acho que é isso, conhecer a planta e ver se dentro da casa da gente a gente tem um ambiente adequado para que ela se desenvolva, né? Porque tem planta que gosta de sol, tem planta que gosta de mais sombra, plantas que são super resistentes, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de planta, mas eu quase nunca paro dentro de casa e eu não vou ter muito tempo. Tem planta que resiste, que planta que se eu molhar uma vez por semana, ela vai se dar bem, né? Tem planta, por exemplo, aquela, como é que é? Espada de São Jorge e a da mesma família dela, são plantas resistentes, que eu posso até ter dentro de um local que não tenha muita luz, não é? Então, é uma planta que eu não vou me frustrar, porque ela vai resistir a poucos cuidados. Então, tem que perceber, né? Tem que ver também o quanto eu disponho de tempo, quanto que eu disponho de luz dentro da minha casa, quais são as condições que eu tenho e trazer plantas adequadas para esse tipo de ambiente, né? Que mais? A Luciane, tu estava me mostrando umas plantas. Ela botava umas plantas no vídeo. O que tu tens aí? Tu me mostrou, mas ela não falou nada. Ela tem planta. Que mais vocês querem perguntar? Um comentário. O Gabriel Carvalho, que é um nutricionista e acho que não sei se ele é biólogo, ele é muito conhecido aqui e hoje mesmo eu vi ele comentando, né, de que os agrotóxicos, os defensivos, eles agridem a inteligência que a planta tem, que os vegetais têm, de poderem eles mesmos se defenderem das pragas. E que quando tu come um alimento que tem o defensivo, né, tu acaba comendo esse defensivo, obviamente. Se tu come um alimento sem o defensivo, tu também come essa inteligência da própria planta ou do vegetal de se proteger. Então, isso vai acordando dentro de ti uma resposta também imunológica bem melhor. Foi muito interessante. Porque isso é bem interessante. Eu até não tinha escutado dessa forma, mas o agrotóxico, muitos deles, o que eles fazem? Eles vão se acumulando no tecido adiposo, nas gorduras, e vão se acumulando.
dentro da gente, né? E também se acumulam na cadeia alimentar. Por exemplo, a carne do gado, não é? Se ela comer uma pastagem com agrotóxico, depende também do teor toxicológico do agrotóxico. Tem produtos menos tóxicos, até muito tóxicos. Tá? Não estou falando de todos, e tem várias categorias também de agrotóxicos. Mas conforme o teor tóxico dele, ele vai se acumular na carne do gado ou do frango, e depois a gente vai comer e ele vai se acumulando, não é? Por exemplo, tem pesquisas do 2,4-D que há muitos anos já se fez essas pesquisas, que, por exemplo, acumulavam, o 2,4-D se acumulava no leite da mãe e acabava passando para os bebês através do leite materno. Então, ele vai se acumulando na cadeia alimentar, entendeu? Então, não é uma coisa que eles terminam, alguns sim, entendeu? Não todos, eu não estou generalizando, mas existem agrotóxicos como o 2,4-D e outros muito, muito importantes, né? Que causam muito dano. Então, sim, a gente vai acabando, conforme a gente vai comendo agrotóxicos e esses produtos químicos fortes que tem nos alimentos, realmente o nosso corpo ele vai criando respostas imunológicas não ok, não é? A gente vai se defendendo de coisas que não precisava se defender, né? E vai causando todas essas doenças do homem moderno que a gente tem, né? Oi, Adriana. Oi, pode falar, Luciane. Oi, rapidinho. Então, Helena, essa aqui é a minha mirra. Eu tenho ela há 10 anos. E domingo passado eu fui podar. Essa aqui ficou muito sentida. E assim, eu tenho paixão pelas minhas plantas. Eu botei ela num vaso de água para ver se ela realmente se recupera da cirurgia. Bem. Entendeu? Foi por isso que eu estou aqui mostrando ela. A mirra é uma planta bem interessante, ela tem um aroma muito forte, ela era usada nas igrejas, é usada na igreja, é uma das plantas dos 3 reis magos, não é? Sim. Não é uma das plantas dos reis magos que eles levaram de presente? Jesus Cristo ganhou, né? A mirra, o incenso de mirra, enfim, tem uma história aí. E ela é uma planta que ela se multiplica muito rápido e muito fácil, ela vira uma praga. Né? Então, assim, se eu botar um galinho, ela se enraiza fácil e ela vem, tu pode, ela vem, é uma planta que ela se multiplica de um jeito bem forte. Só lembrando que a mirra é uma das plantas do templo, né? Sagrado, é uma das plantas também, se eu não me engano, usada no incenso, tá? Como forma de sacrifício, são usados incensos, esses cheiros que eliminam forças negativas, né? A mirra é uma planta fundamental no trabalho espiritual, né? Interessante saber. Galaxy pergunta: plantas medicinais podem ser cultivadas dentro de casa? Assim, ó, o critério para eu poder plantar plantas medicinais e hortaliças, eu até já vou falar das, são que eu tenho que ter pelo menos 5 ou 6 horas de sol por dia. Eu posso plantar em casa desde que eu receba sol. Então, eu posso ter uma sacada, uma floreira, o local da casa que eu tiver 5, 6 horas, ali eu posiciono o meu vaso de temperinhos. Aí eu vou ter sucesso. Sem sol, elas não vão vir. Elas vão ir definhando. Que mais? Luciana Breiterman, tudo bom, Oi, querida? Lu, tudo bom, Parabéns querida? aí pela sua apresentação, muito bacana. Obrigada. Te admiro muito, você sabe. Fiquei encantada com a sua apresentação. Eu tenho mais uma curiosidade do que uma pergunta, mas vamos lá. Você comentou ali na sua apresentação que existe todo um relacionamento das plantas com as pessoas. Né? E a gente sempre escuta assim, porque é bom ter planta em casa, né? Até foi mencionado aqui, porque protege contra mal olhado. Aí tem pessoas que falam com as plantas e tudo. Existe algo, você como técnica, engenheira, né, mestre, existe algum estudo científico que prova? Legal, isso eu não sabia. Essa é a minha curiosidade. Hoje é uma tendência muito grande. Existem a neurociência das plantas, neurobiologia, alguma coisa assim. Então, são neurocientistas que estudam como que as plantas se relacionam. Existem, assim, desde a década de 70, já existem estudos. Tem um livro um clássico, né, de quem gosta de plantas, que é A Vida Secreta das Plantas, que foram
dois cientistas que colocaram elétrodos em plantas, e aí eles começaram a fazer estudos assim. Eles pegavam a planta e começavam a aproximar a faca, e aí o elétrodo disparava, aproximava fogo, e o elétrodo disparava. Então, as plantas, eles perceberam que as plantas tinham uma sensibilidade. Elas percebiam se tinha alguma ameaça em volta delas. Não é? Isso é bem interessante, que a gente acha que as plantas não sentem, sim. Então, tem a ver esse lance de conversar com as plantas. E então, é Stefano Mancuso, é o nome desse neurocientista e ele está super na moda, tem muito trabalho dele agora, sobre como que as plantas percebem o ambiente, como que elas percebem tudo que tem em volta delas. As plantas, por exemplo, como é que elas crescem? Elas têm o geotropismo positivo e negativo. Não é? Elas percebem onde é o centro da Terra, que tem aquele eletromagnetismo que leva elas até a raiz. E elas também estão sempre em busca da luz. Elas percebem o local que tem mais luz para ela se desenvolver. Se eu botar uma planta num local, todas as folhas dela vão se direcionar para onde eu tiver a melhor orientação solar. As plantas têm sim uma sensibilidade. Elas não são que nem os animais, não é? Mas elas não se mexem, mas elas percebem as condições que elas têm para se desenvolver em volta delas. Isso é bem interessante, existem estudos. Até eu tenho que olhar, cadê o meu estudo do Stefano Mancuso, mas ele tem livros, tá muito, tem TEDx dele, e tem o TEDx dessa engenheira florestal também, com esse estudo das árvores. Essa engenheira florestal, ela descobriu, ela fez assim, ela pegou um grupo no Canadá, um grupo de abestos e também tinha um grupo de cedros. Ela viu que os abestos trocavam nutrientes entre eles. O cedro não se relacionou com ninguém. O cedro ficou sozinho ali e não trocou nutrientes com abestos. Isso também é interessante porque as plantas também selecionam com quem que elas vão trocar nutrientes. Não é? Então, foi interespécies, né, entre a mesma espécie, uma espécie diferente. Então, a gente tem várias pessoas estudando isso cientificamente, como que as plantas se comportam. É bem interessante isso. O que mais? Perguntas, pessoal, aproveitem para olhar aquela planta dentro de casa, que às vezes... É isso. Adubar as plantas, cuidar das plantas. Perguntem, aproveitem. Um cachorrinho da Adriana ali. Falem, que mais? Como fazer adubo com o que temos em casa? Bom, o que eu faço? Assim, o que eu aconselho? Tem minhocários que a gente compra hoje em um monte de lugar, de casas naturebas ou pela internet, que eu acho o ideal é um minhocário, que são 3 caixas empilhadas e eles já vendem com uma serragem, então a gente pega todo o lixo orgânico que a gente tem em casa, casca de fruta, casca de ovo, folhas, e vai intercalando uma camada desse adubo orgânico e uma camada de folha seca ou serragem. Então, a gente pode comprar pronto uma composteira, que eu acho mais higiênico, mais legal, ou a gente pode fazer uma composteira em casa, né? O ideal é comprar o minhocário, que eles vendem também as minhocas, que tem espécies de minhocas adequadas para digerir o adubo, né? Que é a minhoca vermelha, que é a que mais digere adubo rápido. Então, eu acho que esse é um baita aproveitamento do lixo que a gente tem em casa. Eu faço isso e eu acho até super trabalhoso. Todo lixo orgânico, botar na rua, daí demora e fica fedendo em casa. Então, eu adoro fazer compostagem, porque aquilo não fica estragando, eu já boto no lixo e aí depois de um mês, eu tenho um adubo para usar nas plantas. Então, é uma maneira bem legal de reciclar, bem ecológica. O que mais me perguntaram aqui? Deixa eu ver quais as plantas... Espera aí. As plantas recomendadas para melhorar o astral da casa. Depende da situação que a gente tem. Se eu tiver sol, é uma situação.
Se eu tiver falta de sol em casa, pouca luz, mas luminosidade, é outra situação. Por exemplo, assim, ó, só rapidamente falando, se eu não tenho muita luz, sol em casa, eu posso usar o lírio da paz, eu posso usar a avenca, costela de Adão. Tem várias opções que eu posso usar, né? Se eu tenho sol, já é outra situação. Aí eu posso ter mais suculentas. Assim, ó, um exercício bem legal é ir numa floricultura e pegar um vendedor e ir com ele passeando pela floricultura e perguntando. Isso é uma coisa que de vez em quando eu faço, sabe? Tipo, se eu quero arejar, eu vou dar uma volta numa floricultura, vou ver as novidades. Sempre tem novidade, sempre tem planta nova chegando, não é? Então aí a gente descobre o que tem de lançamento. Daí eu vejo como é que eu cuido. Então é um baita exercício de conexão, é passear numa floricultura. Pegar um dia de sol, ir comprar adubo, comprar terra, porque aí a gente se anima a mexer nas plantas que a gente tem em casa. Então, isso é uma dica. Quem quer começar a mexer com planta, passeia em floricultura. Sai do shopping, vai para a floricultura, vai para o ar livre, vai para o sol caminhar e ver planta e conhecer as plantas. E me perguntaram, peraí, outra coisa aqui. Tem uma pergunta aqui que é orquídeas, não sei como aguá-las. Isso, perguntaram aqui. As orquídeas, assim, ó, muito importante, não coloquem vaso de orquídea, que a gente sempre recebe vasinho de orquídea de presente, vai lá e bota num outro cachepozinho, não é? Dentro de um outro, porque os vasinhos são plásticos, aí aquele ali não tem flor. O que acontece? A gente começa a molhar, todo excesso d'água sai e acaba uma camada d'água lá embaixo. E a raiz acaba apodrecendo. Isso é a pior coisa para a orquídea, é água parada na raiz. As orquídeas não gostam de água parada na raiz. Elas gostam de um substrato que tenha, que seja assim, tenha cascas, tenha um pouquinho de carvão, pedacinho de galhos ou a sinazita, aquela pedrinha, que drene bem a água, tá? Porque assim, ó, outra dica, a gente sempre tem que ver da onde a planta vem. Ela vem, a orquídea, qual é o ambiente natural da orquídea? A orquídea, o ambiente, ó, uma orquídea apareceu aí, é em cima das árvores. Então, em cima das árvores, elas não estão ali pelo solo, porque ali não tem solo, elas estão ali para largar a raiz em cima, e elas estão ali por causa do sol, e a água ali escoa perfeito, fica uma leve umidade. Então, é esse ambiente que eu tenho que reproduzir para a orquídea. Eu tenho que ter um solo bem drenado e uma luz solar filtrada, como se ela estivesse na copa das árvores. Ela não pode ter um sol direto batendo na folha. Eu boto ela embaixo de outras plantas, dou uma filtrada na janela do sol que vem. Então, isso é uma dica. A planta que eu tiver em casa, eu vou no Google, eu vou nos livros e vou ver de onde ela vem, qual é o habitat natural dela, que ambiente que ela gosta. Ela gosta de ambiente seco, ela gosta de ambiente úmido, ela vem da floresta tropical, onde o ambiente é úmido, ela vem do deserto. Então, eu vou reproduzir aquele microclima dentro da minha casa. Vou botar no sol, não vou molhar muito, ou não, ou vai, né, ela vai gostar mais de sombra, umidade. Aí eu vou criando condições para ela viver bem. Então, a orquídea, tu me perguntasse como molhar, ela vai gostar de 1 a 2 regas por semana. Tá? Então, às vezes, eu tenho que borrifar água em volta para manter a umidade. E a outra dica é, o que eu faço? 1 ou 2 vezes por semana, eu pego meus vasinhos de orquídea e eu boto numa bacia com água, ou eu boto água no tanque da pia e deixo elas imergidas, todas submersas por meia hora. Aí depois eu vou tirar elas e fazer toda essa água escoar. E aí elas vão ficar úmidas por inteiro, toda a raiz, sem água parada. Entenderam? Porque ali eu tenho muita pedrinha, a água escorre. Aí eu não tenho água parada e ela está toda molhada. E aí eu deixo um bom intervalo ela até ela secar para molhar de novo. Ela não gosta que fique encharcada. O Alexandre escreveu: gostaria de sugerir aos amigos que visitem o assunto Jardim Japonês, nossa influência no mundo e na natureza, e ouvir a opinião da Helena sobre isso. Os bonsais são exemplo de miniatura desta ideia. Olha, bonsai, nunca estudei bonsai, nunca tive um bonsai, eu não tenho muita relação com bonsai. Mas sim, os japoneses, eles são muito sábios nos jardins e como que eles reproduzem
a natureza, né? Os jardins japoneses têm toda uma simbologia, toda a disposição das pedras, cada pedra no jardim tem um significado. As pedras procuram até reproduzir a família, eles põem as pessoas todas, cada pessoa é uma pedra, tem toda uma simbologia que eu desconheço, eu não tenho conhecimento para isso. E até teve uma ocasião, um cliente, há muitos anos atrás, que me pediu que eu fizesse um jardim, mas ele queria que fosse japonês, que eu seguisse todos os preceitos. E como é uma coisa tem que estudar muito, é uma coisa de uma sabedoria milenar, eu falei com uma senhora de São Paulo para ela me dar uma consultoria para pegar toda essa sabedoria, porque não adiantava eu estudar, eu não ia conseguir estudar para fazer um jardim verdadeiramente japonês. Então, o jardim japonês é uma coisa muito especial. Assim como os bonsai, tem toda uma técnica de poda, toda uma técnica de adubação, uma técnica de como retorcer os troncos com arame, não é? Que mais, queridos? Existe uma relação, né, no próprio jardim japonês com relação ao fluxo de energia, né? Isso a gente tem que lembrar. Eu queria que tu comentasse sobre essa questão mais energética do jardim. Sim. O que eu posso pensar assim da energia de jardins? É bem assim, ó, por exemplo, se eu tenho um ambiente árido, onde ele não tem planta, em contraposição quando eu tenho um ambiente com plantas, não é? É totalmente diferente. Eu tenho a energia, por exemplo, uma das energias que eu posso falar que é bem concreta é a energia do sol. As plantas, elas vão absorver a energia do sol e elas vão transformar em vários outros tipos de energia. Elas vão transformar em energia radiante, como elas vão, entendeu? Elas vão, tipo, refletir esse calor para o meio ambiente. Parte dessa energia do sol elas vão absorver para elas, parte do calor elas vão absorver e usar para transformar em processos vitais. Então, a planta tem essa capacidade de lidar com as energias, né, até as energias negativas que tem no ambiente, muito grande. É bem diferente, né? Um ambiente árido e um ambiente com plantas. É outra coisa, não é? A planta vai reter umidade, a planta vai me deixar o ambiente com uma atmosfera melhor para respirar. E, assim, ó, tem uma outra coisa interessante que você falou de energia. Hoje, outra tendência muito grande, que se fala muito, muito moderna, é a biofilia e design biofílico. E o que é isso? É uma coisa bem interessante. Se a gente pensar, existem teorias, a biofilia e a biofobia. Se a gente pensar que a gente viveu há milhões de anos atrás, a gente vem do meio da natureza, né? O ser humano tem no nosso DNA impresso viver na selva, todas as ameaças que existem na natureza, a gente tem impresso o nosso DNA. Por exemplo, eu não preciso ter sido mordida por uma cobra para ter medo de cobra. A gente tem essa sabedoria ancestral, porque a gente tem todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, sem ter sido mordido, que a cobra é uma ameaça vital para a gente. Então, isso faz parte da nossa memória ancestral biofílica e biofóbica. Não é? Então, eu ver uma cobra, eu vou ter medo. Se eu vou ver uma aranha, eu vou ter medo. E isso é uma defesa natural. Então, estudaram ambientes que são biofílicos e biofóbicos. Então, por exemplo, fizeram pesquisas, estudos, e eles viram que a maioria das pessoas prefere ambientes, por exemplo, mostraram várias fotos, slides para as pessoas de selva. Então, as pessoas não gostam de ambientes que sejam muito fechados, tipo selva, que eu não veja as ameaças. E realmente, a gente tem medo de pegar o mato fechado e entrar, porque eu não sei o que vem da lá de dentro, né? Agora, savanas e campos que são abertos, onde eu tenho toda essa visão, uma ampla visão, eu prefiro. Por quê? Porque dali eu posso ver se sai alguma ameaça. Porque nos meus ancestrais, eu saberia se vinha um leão ou não, eu ia avistar de longe. Então, isso é muito interessante, está impregnado na nossa memória genética de ambientes que a gente se sente bem e ambientes que a gente se sente ameaçado. Então, isso tem a ver hoje com o design biofílico. Então, hoje se estuda na arquitetura, está muito na moda, ambientes biofílicos, não é? Que nos remetem àquela sensação
agradável que a gente tem de estar no meio da natureza, onde eu venho, porque eu venho da natureza, o ser humano vem do Homo sapiens vem da natureza. Hoje a gente já é o Homo urbaniensis, porque a gente já está super à vontade no meio da cidade. Mas eu preciso daquilo para me sentir bem, para entrar em conexão e relaxar. Então, tem muitos estudos que ambientes são esses. Então, assim, não somente plantas nos remetem a um ambiente biofílico, a um design biofílico, como revestimentos, né? Texturas naturais. E hoje isso é uma tendência na arquitetura, não é? Hoje estão contratando eu fiz um trabalho para uma grande empresa para trazer um design biofílico para dentro de lojas. Porque a gente também, cada vez menos, vai ter interesses. Imagina com a pandemia, quem é que vai querer ir num shopping? Então, imagina numa loja fria, toda branca, com luz branca. Isso não é nada atraente, não é? Para a gente. Então, as lojas, hoje o mercado também está preocupado com ambientes que a gente se sinta bem. Então, tem todo um estudo que é muito interessante, uma nova tendência bem interessante desse comportamento humano, né? Porque as cidades estão ficando muito ameaçadoras, né? Muito urbanizadas. Colocar dentro de casa plantas verticais, os vasos verticais. Sim, também existem essa tendência hoje de jardim vertical, muito grande, porque é um recurso ótimo que eu tenho para espaços menores, né? Se eu tenho uma sacada, eu não tenho espaço para ter planta, eu posso ter um jardim numa das paredes. Não é tanto que pegue sol, como que não pega sol. Não é? Eu vou ter plantas, posso ter plantas adequadas às duas situações. E existem muitos sistemas no mercado de fazer jardim vertical. Eu tenho tijolo, até vou mostrar para vocês, tá aqui, ó, o tijolo. Ai, não sei onde eu botei, enfim. Tem tijolinhos que eu posso botar na parede, assim, que se manda fazer, né? Se compra e eles colocam, e aí se planta dentro, que já vem com irrigação, com um timer para irrigar automaticamente. Existem que chamam de... Tem os vasos plásticos que eu penduro na parede, que também são mais fáceis de a gente fazer sozinho. Então, são vários recursos. Hoje tem muitos recursos no mercado para eu ter plantas dentro de casa. Telhados verdes, existem módulos que já colocam, que eu boto em cima de um telhado verde, já tem aquele módulo verde. Está muito na moda também pendurar plantas, não é? Em macramê, está super na moda isso. Plantas penduradas na casa. Então, assim, tem muitas maneiras de ter planta. Não é muito desculpa, né? A gente dizer que não tem espaço, porque tudo tem uma maneira de trazer o verde para dentro de casa. Que mais? Me perguntaram umas coisas aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Essa falou que estava no cachepô e estava enchendo de água na planta, viu? Não dá, não dá. A gente faz muito isso, né? De botar num cachepô e ir molhando. Mas aí a gente tem que molhar, deixar ela escoar a água e botar de volta no cachepô para não ficar água parada. Eu volto o que mais que a gente podia falar? Eu volto com a ideia, né, de que as plantas precisam ocupar um outro lugar nas nossas vidas, no nosso olhar, voltando para aquela visão de que ela é um pet. Né? Isso. E ela não fala, mas ela demonstra. Ela fala de uma outra forma, né? Isso, eu acho que assim, a gente tem que botar planta no nosso dia a dia. É um baita exercício, é uma coisa muito desestressante mexer nas plantas, sabe? 1 hora por dia ou meia hora que todos os dias eu vá lá, adube minha planta, observe como é que ela tá, se ela tem bichinho, não tem bichinho, cortar as folhas secas, adubar, ver se a água tá legal. Isso é um baita exercício e é muito relaxante. Pegar uma tesourinha na mão de poda e sair cortando, colhendo, fazendo arranjos do que eu tenho de verde, né? Eu gosto muito de fazer
Quando eu vou caminhar na quadra, eu saio com uma tesourinha e um saquinho plástico e vou catando planta, vou catando muda, vou catando flor. E chego em casa, daí o que dá eu faço muda, boto na água, vai criando raiz. E também a gente vai descobrindo como que as plantas se multiplicam, como é que elas se comportam. É uma coisa bem lúdica mexer com as plantas, e eu acho que a gente não pode ficar se cobrando muito quando a gente começa a brincar com as plantas. A gente tem que se soltar, sabe? Vai mexendo, vai mudando de lugar, vai brincando, porque senão a gente fica travada. Se a gente começa assim, se cobrar que tem que dar certo, que tem que ter sucesso, daí a gente não vai adiante. É que nem cozinhar. Se a gente começa a cozinhar pensando, ai, eu não sei cozinhar, vai estragar. Ah, embatumou o bolo, tudo bem, ou come embatumado, ou deixa para lá, né? Tipo isso, tem que fazer, tem que botar a mão na massa e ir treinando. Tudo é treino na vida, né? Para tudo tem que treinar. Para meditar, a gente tem que treinar, a gente não começa meditando da primeira, né? Para tudo. E é bacana que essa brincadeira faz com que a gente comece a não ter medo de plantar o que a gente põe dentro do refrigerador, né? Porque tu começa a plantar sementes daquilo que tu está comendo, não põe mais a semente fora. Tu começa a plantar a tua cebola, o teu alho, quer dizer, tudo que tu está comprando no super, tu pode multiplicar dentro de casa, às vezes em potinhos de plástico que tu guardou, né, para juntar alguma coisa e botar no congelador, né? E viram ótimos vasos. Ai, eu adoro fazer isso. Sabe que a Adriana e eu, a gente se conhece há bastante tempo. E uma vez eu acho uma coisa muito legal que a Adriana me disse, que eu não tinha me ligado, que trabalhar com plantas e mexer com plantas é abundância e prosperidade, porque as plantas se multiplicam muito fácil. E essa coisa de se multiplicar e trocar muda, é uma coisa que vai gerando abundância e vai gerando prosperidade. É uma energia que tu vai, né, trabalhando nisso, porque planta é sempre mais, planta não é menos. Não é? De uma planta tu faz muitas mudas e tu vai tirando e vai multiplicando. Isso é incrível. Não é assim, trocar plantas com as pessoas, dar mudas para as pessoas. Isso também é muito legal. Tem plantas no meu jardim que eu estou sempre fazendo mudas, porque eu sabe, tipo assim, chega uma pessoa e diz, eu não sei o que eu planto, eleva essa, que essa é ótima, vai dar certo. Então isso é bem legal também, dessa brincadeira de multiplicar plantas. É muito compensador, né? Quando a gente vê que as plantas estão dando certo e assim as plantas, a gente não precisa botar as plantas na terra. Às vezes a gente pega um vasinho com água e bota o galinho ali e já vai saindo raiz. A mirra, por exemplo, é uma que tu bota e ela vai dando raiz, né? A jiboia, tem muitas plantas muito fáceis. Adriana, aqui, ó. Aqui eu peguei uma costela de Adão do meu jardim. Tá vendo? Eu peguei um pedacinho e ela começou, ó. Botei na água, tá cheia de raiz. Só que tem que trocar água, né? Por causa da dengue. Então, depois, quando ela estiver bem enraizada, daí eu vou poder plantar no meu jardim. Fala, Luciana. Aqui também. Luciana. Hoje eu fiz um vaso para ambientar o meu curso com plantas do meu jardim. Eu tenho uma buganvília, eu tenho lavandas, colhi na água. O jardim, eu acho que tem uma coisa muito legal, que o jardim é uma coisa que a gente pode gastar muito pouco ou nem gastar e ter um jardim. Não é? A gente faz o próprio adubo, tu já não gasta na terra, ou tu troca a planta com as pessoas, pega no caminho, vai passear e pega mudas. Então, não ter dinheiro não é uma desculpa para não ter um jardim, porque a gente pode sair por aí dando um jeito, né? Tem plantas baratas também, mudinhas baratas. O que mais? Adriana, só para lembrar que nós tivemos o Ano Novo das Árvores, né? E é uma fase muito bonita, porque eu peguei todas as sementes que eu comi as frutas, né? Laranja, tangerina, abacate. Eu estou com um pé de abacate, ele brotou aqui na minha varanda, eu moro em apartamento. Então, assim, é uma coisa linda, né? Você vê realmente
e eles vão brotando essas frutas maravilhosas. Eu estou doando aqui para o condomínio, porque nós temos esse ritual, né, do Ano Novo das Árvores, e é uma coisa muito bonita, né? E tem um ritual que a gente coloca nossas sementes também no vaso, e aí os cabalistas fazem um pedido, né? Um pedido, enfim, que vai germinar, que vai crescer e que você vai receber o seu pedido. É um ritual muito bonito, viu? Muito obrigada a você, Helena. O Tu Bishvat, é o Ano Novo das Árvores, que é bem interessante, que é para a gente se conectar com essa energia, né, das árvores desse ano novo. E as árvores são assim, ó, é o elemento maior natural que a gente tem na natureza. Então, as árvores são um bem muito precioso. E se a gente pensa que uma árvore pode viver 500 anos, uma oliveira vive 1000 anos, 2000 anos. Então, é uma coisa incrível, não é? Que a gente pensa, que poder é esse de um ser estar aqui 1000 anos? Imagina onde estão as raízes dela, né? Estão bem profundas. Imagina a quantidade de informação que essa árvore não carrega, né? Imagina 1000 anos de história. Uma oliveira. É muito lindo, né? Muito legal. Tu Bishvat acontece na lua cheia de Aquário. E nesse dia as árvores são abençoadas. Então os cabalistas, eles como buscavam também receber essa bênção, então nos eu diria que é um mandamento nós comermos frutas direto do pé de uma árvore para poder receber de uma forma indireta essas bênçãos. E nós também então plantamos, e junto nós fazemos meditações plantando nossos projetos, né, que vão ser colhidos exatamente no mês de Nissan, no mês de Áries, que seria o primeiro, o ano novo dos meses. Dentro da Cabala e do judaísmo nós temos vários anos novos. Tá? A terra, a natureza, né, tem uma relação direta com as questões de prosperidade. Lembrando exatamente as constelações, né? Quando Bert Helling diz que toda a nossa relação com a matéria, toda a nossa relação com riqueza, tem a ver diretamente com a nossa relação com a nossa mãe. E exatamente o que eu faço agora eu vou juntar essa mãe como sendo a Mãe Terra. Quando nós nos ligamos à Mãe Terra individualmente, na nossa casa, nos nossos vasinhos, na rua, com as árvores, quando na nossa tradição nós também temos uma ligação muito forte com a Mãe Terra, a terra de origem, a terra da raiz, nós trazemos para nós uma força de abundância e um poder de abundância muito grande. Então, essa relação com a natureza é a relação que nos coloca direto com a inteligência, uma inteligência natural, uma inteligência que só tem um caminho, porque as plantas não têm livre-arbítrio. O que possa estar acontecendo agora, as plantas estão sempre unicamente querendo multiplicar, florescer, crescer, evoluir, e elas têm a inteligência da manutenção do equilíbrio, da harmonia. Nós, por termos o livre-arbítrio, nós perdemos essa inteligência e para recuperar nós precisamos, então, de Torá, nós precisamos de leis, de regras, às vezes até, infelizmente, de um tipo de rigor, de pragas, porque as pragas, elas vêm porque também tem um desequilíbrio no ambiente, como tem nos nossos vasos, pode ter um desequilíbrio e aí vai chamar uma praga. Então, a partir daqui, né, é que a gente começa a ter uma relação de prosperidade. A gente tem ainda outras questões. A Ana perguntou sobre a influência da lua no plantio. Né? Sim, tem influência. Por exemplo, assim, ó, se a gente vai ver a lua nova, é quando a seiva está mais baixa, não é? Na lua nova. Na lua crescente, a planta também, a seiva está mais, sabe, em desenvolvimento. Então, sim, se a gente quiser observar as fases da lua para seguir o plantio e a colheita, tem a ver, sim. Aí a gente tem que olhar, né, a fase da lua e o que é adequado naquele momento. Existe até, assim, por exemplo, assim, um momento, conforme a fase da lua, um momento adequado de plantar folhosas,
de plantar plantas, por exemplo, que são de raízes, que nem a beterraba e a cenoura. Frutos também tem uma lua adequada, que eu não me engano se é a cheia, se não me engano a nova é a raiz. Aí tem que, eu não me lembro direito, mas tem a ver, muito a ver, o plantio e a colheita conforme a lua. E o que se faz, a poda, tudo isso tem a ver com a lua. Porque a seiva, né? A seiva está mais atraída com a lua cheia ou para, né, mais perto da raiz, menos atuante com a lua nova. Bem, pessoal aqui te cumprimentando, Helena, uma palestra Eu estou vendo um monte de maravilhosa, amor. magnífica. Com certeza a gente sai com muita vontade, né, de plantar, com muita vontade de conversar também com as plantas e poder ouvir o que elas têm para nos falar. Tá? Eu tenho um Será que elas comentário. Eu tive um problema de saúde que foi uma consequência de uma cirurgia. Uma parte de um órgão meu parou de funcionar. E aí, eu fazia parte da minha história, fazer cursos, e eu fui fazer um curso de fitoterapia. E aí, eram 2 dias, né? E terminou o primeiro dia, no sábado, eu voltei para casa, e eles falavam o tempo inteiro de olhar as plantas que a gente tinha em casa. Eu tinha um jardim de inverno, e todas as minhas plantas, eu tinha muitas plantas, né? E como eu tenho hoje também, todas tinham a mesma planta no vaso. Era uma planta que surgiu assim, ó, de graça, sem querer. Aí eu fui olhar, era quebra-pedra. E o problema que eu estava era na bexiga. E aí foi muito interessante, eu fui ler o que era, para que servia, e coincidentemente tinha a ver com o meu problema e tinha a ver com as medicações que eu estava tomando que não faziam nenhum efeito. Eu comecei a tomar, a partir daquele dia, em menos de uma semana, eu voltei no médico, e como eu tinha que fazer medições, eu tinha problema com micção, o médico me perguntou, tu quer continuar te sondando? Eu disse, não. Então, tu pode largar porque tu já está normal. Aí eu contei para ele, então vou te contar. Eu parei de tomar o remédio e eu comecei a usar o chá quebra-pedra. E ele ficou muito impressionado. E ele ficou muito feliz, porque ele disse que era uma situação bem complicada e que, para vocês verem, né? Como a vida vai nos colocando nas situações em que a gente descobre que as plantas que nós temos à nossa volta, elas não estão ali por acaso. Elas estão ali para nos curar. E a gente tem que começar a prestar atenção até no inso, porque talvez o inso, eles te falam alguma coisa. Para a gente poder ir terminando, eu queria que a Helena falasse um pouquinho, já que eu falei em inso, né? O inso hoje se tem um nome, se transformou nas plantas punks. Isto também é uma, assim, tá super na moda, que são as punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Então, são muitas plantas que normalmente não eram tidas como alimentícias, mas hoje existem bastante pesquisas mostrando que elas têm um bom poder nutricional, têm altos índices de nutrientes. Por exemplo, uma delas é a Ora pronobis, né? Ou a peresca, é uma punks bem tradicional, que se compra em feiras no Rio, se compra na feira aqui. E ela é uma trepadeira nativa, muito resistente, muito rústica e que tem alto índice de proteína. Não é? Tem muitas punks hoje, muitas plantas, tipo a outra é a capuchina, que é uma florzinha que se compra também na feira, que a flor é comestível e que ela também é muito boa para os olhos, muita vitamina C. Enfim, tem muitas plantas que antigamente não davam bola para elas e hoje elas são consideradas boas para cozinhar, né? Muitas punks. Tem que me lembrar agora todas. Beldroega. Agora não me vem muitas à cabeça, mas é isso. Existe até livros sobre as punks. Vou mostrar para vocês. Punks. Cadê as punks? Então, aqui, ó. Tá? Quem quiser aprender mais sobre as punks, não sei se deu para ver ou fica refletido, né? Fica Não espelhado. Dá para ver, perfeito, tá perfeito. Tá? Então, esse é um livro que tem receitas, que tem todas as espécies de punks e receitas do que fazer com cada uma delas. É do Instituto Plantário. Pela internet vocês compram. Em livrarias também.
Então, tem muita coisa nova no jardim, assim, muitas coisas em relação a isso, a jardinagem, a paisagismo, muitas novidades, muitas tendências. É uma ciência que está indo muito rápido, que está muito moderno, né? A gente está precisando muito de verde, as pessoas estão muito carentes de natureza. A gente tem tido uma vida muito louca, muito fechada em escritórios, não é? E essa quarentena nem é bom falar, né? Mas está nos abrindo os olhos para várias coisas. E eu acho que muito que está nos abrindo os olhos é como a gente vive, como a gente mora, onde a gente mora, porque a gente está preso em casa, né? E eu acho que esse agora também, assim como se comenta que o número de adoções de animais, de pet, aumentou muito, a gente espera que o número de adoções de plantas, né, também tenha aumentado, né? Porque faz a diferença, a gente está muito mais em casa. E se tu não trouxer a natureza para dentro de casa, né, isso também nos adoece. E é muito importante Sim. a gente poder ter, e isso também ocupa, é importante para o cérebro. A gente acaba também prestando muito mais atenção no ciclo das plantas, também em termos espirituais é fundamental, né? A gente ter essa noção de ciclos da nossa vida também. Helena, sem dúvida. Fala. A cura da alma pela natureza, né? Sem dúvida que essa conexão faz muito bem, é uma baita terapia mexer nas plantas. Eu aconselho a todos os dias, mesmo quem mora em apartamento, não tem espaço, tenham alguns vasos e se ocupem daqueles vasos. É muito bom. E planta tem uma coisa muito legal também, assim, muitas vezes você tem clientes que dizem assim, mas essa planta eu ganhei do meu pai, que já morreu, ou de uma avó. Então, isso é muito legal, essa coisa assim que... esse carinho pelas plantas, né? Que a gente tem, uma planta que era de alguém especial e deu pra gente, e a gente ganhou. E se ela se perpetua por muitos anos, às vezes é a mudinha que a gente distribui e ela tá aí, né? Gente, mais alguma pergunta, algum comentário? Minhas plantas estão muito felizes comigo, em casa, e ela é mega feliz. No condomínio onde eu moro, fomos agraciados 2 vezes, temos um engenheiro ambiental e uma horta maravilhosa. Que legal. Isso é muito bom, hein? Gente, mais alguma pergunta, mais alguma questão para Helena? Senão eu vou já agradecendo a Helena por essa troca maravilhosa, por esse estímulo que tu nos deste nesta noite, para que a gente continue plantando essa conexão, porque a gente está finalizando o Shavuot nessa noite de hoje, tá? E a gente está finalizando com essa conexão, voltando com os pés na terra. Nós começamos a conexão na quinta-feira, ascendemos, fomos muito alto, recebemos muita luz, chegamos num nível espiritual maravilhoso na noite de quinta-feira e começamos uma nova semana, terminamos essa energia toda de Shavuot voltando para a Terra. Foi cabalístico esses 2 dias de Shavuot da Escola de Kabbalah. Agradeço a todo o pessoal, pela primeira vez, esteve com a gente aqui. Todo sábado às 19h10 tem a Havdalah, 19h30 sempre uma palestra, um bate-papo super bacana. Já estamos com a pessoa próximo sábado, mas durante a semana que eu vou falar quem é, vai ser muito bacana. Provavelmente a pessoa vai estar fazendo junto comigo a Havdalah, tá? E durante a semana convido vocês para participarem das orações da manhã e da mini-aula, né, que acontece durante todas as manhãs de segunda até sexta-feira. Participe dos cursos da Escola de Kabbalah, quem quiser mais informações ou quem quiser sempre receber os links, né, desses encontros, entre em contato comigo pelo meu celular 999-794345. Obrigado a todos pela presença, pessoal que já está sempre com a gente. E para terminar, eu falo novamente exatamente. Tá? Muito obrigado. Uma boa noite. Helena, muito obrigado. Shabbat shalom para todo mundo e plantem. Tov, Helena. Shavuot Tov. Shabbat shalom. Shavuot Tov.
Shavua Tov, viu? Tchau. Tchau, adorei ver todo mundo todos. aqui, todos os amigos da Lu, Muito obrigada. adorei. Parabéns, muito obrigada. Tchau. Nada, sempre às ordens. Boa noite a todos e uma feliz semana. Shavua Tov. Shavua Tov, obrigado a todos Tchau. por estarem aqui. Obrigado, Luciana. Obrigado, Carlos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, maravilhosa. Tchau, boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Uma boa noite, Shavua Tov. Helena, obrigado.